Sejam muito bem-vindos, Bitcoinheiros! Obrigado. Hoje uma convidada super especial, Patrícia Estevão. Estevão ou Estevão? Estevão, sim. Estevão. Sim. Obrigado, Patrícia, por Muito conseguir um obrigada. tempinho aí para conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Mas faz tempo que a gente quer falar com você. Sim, eu confesso que eu não sou das melhores em manter minhas redes sociais super atualizadas e coisas assim, mas então, pronto. Obrigado pela paciência Nossa, é também. produtiva. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Deixa eu fazer uma pequena introdução sua e você acrescenta algo que você achar que faltou, tá bom? Claro. Você é designer, comunicadora, tem uma assinatura bem sua, bem particular nas suas criações, com foco no seu design. Foca atualmente mais em segurança e privacidade e fez vários trabalhos legais aí com Bitcoin, principalmente. Algo que faltou eu mencionar, não? Acho que talvez eu só especificaria que eu costumo ser melhor na parte de que a gente chama de UX design, que é muito mais sobre a experiência do usuário, se nós falarmos literalmente, mas que é basicamente como as pessoas realmente interagem com os produtos de uma forma mais fundamental do que só a interface, do que só os botões, as cores dos botões, os posicionamentos das coisas. É mais uma parte mais ali de fundamentos mesmo, de como a pessoa percebe um produto ou um software que seja. Maravilha, que legal. Patrícia, você quer contar um pouquinho da tua história com Bitcoin? Como você caiu nesse mundo? Sim. Olha, caí um pouco de paraquedas. Mas Caiu ou foi sugada por esse mundo, né? sim, sim. Isso na época que eu ainda estava no Brasil mesmo, mas eu comecei a estudar design por conta própria. Na verdade, minha faculdade não tinha nada a ver com design. E mais ou menos na mesma época eu também fui apresentada ao Bitcoin. E me interessou muito tecnicamente enfim, todo o conceito, enfim, aquela coisa da a revolução, quebra de paradigma, de ser uma coisa descentralizada que dá muito mais poder e independência às pessoas. Então, eu comecei a estudar mais sobre Bitcoin, tecnicamente, mas ao mesmo tempo que eu também estava melhorando muito ainda minhas habilidades no design. Então, isso acabou me levando a juntar as coisas de uma certa forma, criar, por exemplo, um dos primeiros projetos que foi o Bitcoin Design, que esse sim é mais focado em comunicação, em ensinar os conceitos do Bitcoin, que é no caso foram muitos infográficos que eu fiz, né? Basicamente tentava contar coisas básicas sobre o Bitcoin, coisas que eu achava que eram importantes para uma pessoa entender o Bitcoin, mas de uma forma ali muito mais amigável. E assim, Deixa eu foi pedir isso. pro Dov Claro. colocar aí na tela para a gente dar uma olhada aí nos seus. Aí, garoto. Que dá para ver dia 8 de julho de 2017, a primeira subida aqui no Bitcoin Design, Fofoca. explicando o que é a mineração, né? Não sei se é o primeiro, tá na ordem do que você foi fazendo ou Tá, é... assim, na verdade é que o projeto é um pouquinho mais antigo, o projeto começou mesmo em 2015, só que eu atualizei tudo, o site, atualizei nome, ali na altura de 2017. Então, aí eu subi na ordem cronológica mesmo que eu tinha criado. Então, assim, eu começo ali com coisas que para mim eram bem básicas, que é mesmo perceber esse conceito de mineração no Bitcoin, que é uma coisa muito diferente. E aí, em cima, já vai tendo umas coisas mais complexas, enfim, que já não são mais tanto sobre Excelente. os usos básicos. Eu fico curioso para saber como que é o teu processo de criação como eu falar, dessas imagens explicativas, né? Tem algum que a gente possa escolher aqui de exemplo para você mostrar um pouquinho e dizer por onde você começa, entendendo o primeiro conceito? Olha, Qual que é o teu processo aí de criação? eles têm algumas peculiaridades dependendo do conceito que eu estou querendo passar, mas, por exemplo, se for, vai lá para baixo,
acho que talvez até um razoavelmente fácil de ver, um pouquinho mais acima, ver esse do ciclo de vida da transação do Bitcoin, por exemplo. Boa. Esse que ele é mais contido, mais fácil de ver. Então, assim, o que eu tô querendo, na verdade, em boa parte eu tava querendo entender eu mesma e ao mesmo tempo querendo passar um pouco para as pessoas o que era o conhecimento. O que é de fato uma transação Bitcoin, o que acontece passo a passo. Então, eu penso, qual é a melhor forma de contar isso? Perfeito. Você conta uma história, você conta ali a história, no caso do Rafael, enviando uma quantidade de Bitcoin, que eu até coloco de propósito esses valores assim, 0,3, para também já passar essa ideia de que o Bitcoin não é ali aquela coisa de que você só envia 1, 2, 3. Perfeito. Então, assim, tudo isso. E aí vou colocando ali os Bem pequenos pensado. conceitos, as pequenas imagens também, para poder dar um suporte para cada um dos conceitos. No caso, esse é um mais simples de perceber. Tem outros, por exemplo, se você voltar e for ver talvez os da Lightning Network, eles são tecnicamente mais complexos. O que significa, no caso eu tive que dividir em 3, inclusive, para poder eu conseguir explicar. Mas mesmo assim ele tem uma limitação, né? Porque isso aí é um pequeno gráfico, eu estou tentando explicar um conceito técnico complexo, não tem mágica, não vou conseguir explicar a fundo. Mas é mesmo aquilo, de novo, eu pego uma história e penso como eu posso contar essa história para poder explicar um pouco esse conceito, para poder dar dessa iniciação, porque na verdade, depois de um tempo eu fui percebendo, para mim esses infográficos todos, eles são quase que uma iniciação nesses conceitos. Porque são conceitos técnicos, tem papers sobre eles, tem coisas infinitas para se aprofundar, mas isso aqui é uma forma de você poder chegar e passar para qualquer um que vai poder olhar para isso e falar, acho que eu estou percebendo um pouco mais, e aí de repente a pessoa vai ter coragem de se aprofundar mais e pesquisar mais sobre o assunto. É por aí. Muito legal. E nesse processo de criação, eu imagino que você mande para algumas pessoas para te darem feedback, né? Deve ter várias idas e vindas aí, idas e voltas até chegar no final. Sim, no caso, a parte visual eu fazia razoavelmente independente, mas até no site, diz no about do site, eu tinha um programador que me ajudava muito com os conceitos técnicos, que era o Marco Agner. Então, eu criava o texto, mas ele me ajudava ali, editava, via se uma coisa estava tecnicamente bem correta, ou se podia mudar um pouquinho ali o phrasing. Então, ele me ajudou muito, muito nesse projeto. Que legal, Patrícia. Uma coisa que para mim é interessante, a gente está já em 2020. 2020 ou 2021? 2021. 21. A gente está em 2021 e ainda tem muita gente que reclama da usabilidade do Bitcoin, né? Diz que é muito complicado, é complicado de usar, que deveria melhorar a experiência do usuário nas carteiras, enfim. Que você também vê dessa forma? E se em caso positivo, o que você vê como os maiores pontos aí de melhoria necessários na usabilidade do Bitcoin? Se é que você vê que sim, que é necessário ou não. É uma questão geracional mesmo. Eu acho, assim, tem um pouco de tudo, mas eu consigo me colocar no papel do usuário até um certo ponto. A partir de um ponto, eu tenho que ouvir deles. E até por isso que, inclusive, eu estou fazendo essa pesquisa relacionada com o grant da Square Crypto, que é exatamente sobre isso, que é exatamente sobre poder ouvir diretamente das pessoas. Então, assim, eu sei alguns problemas que tem na usabilidade do Bitcoin. Ao mesmo tempo, como eu conheço um pouco da parte técnica, eu também sei que eles estão lá por um motivo. Por exemplo, a carteira e a questão do backup de carteiras. É uma coisa complicada, não é uma coisa
tão fácil, tão usável quanto um outro app de fintech qualquer. Mas aquilo existe por um motivo no Bitcoin. Ele existe pela questão da pessoa realmente ter o controle dos Bitcoins, de ser uma coisa independente. É claro, se você pode ter uma carteira super, super fácil de começar a usar, mas que os Bitcoins estão sendo controlados pela empresa dona da carteira. Isso quebra um pouco o propósito, se a pessoa quer aquele valor do Bitcoin. Então, para mim, tem sim problemas de usabilidade, mas eu também não tenho resposta para todos eles ainda. E é isso, assim, para mim o mais importante no momento é ouvir das pessoas o que estão sendo esses problemas. Porque assim, eu assumo que essa questão do setup da carteira é um problema, mas eu não sei se hoje em dia se hoje em dia esse é o principal problema que as pessoas estão sentindo, se é a principal dor que elas têm na hora de usar o Bitcoin. E bom, de novo, é por isso que para mim eu tô inclusive super animada e acho super importante esse projeto, essa parte de realmente ter uma entrevista com pessoas, de perguntar sobre como tem sido a vida delas usando o Bitcoin. Eu quero falar mais sobre esse grant que você recebeu da Square Crypto, mas fala aí, Dov. Não, sobre essa, né, a parte de backup se é um bottleneck aí, né? Eu acho que na hora do setup da carteira, a pessoa tem que se depara aí com um processo tedioso aí de escrever 12 palavras ou 24 palavras. E é engraçado, né? Porque eu lembro que, ou seja, em 2013, a minha primeira interação com a rede, eu tive que baixar toda a blockchain. Tá bom, não era muito grande, mas era tipo, o processo era tedioso do ponto de vista, né? Você tinha que, além de se preocupar com o backup da chave, você também tinha que, inicialmente, assim, para poder usar a rede, esperar que todos os blocos baixassem. Claro que naquele momento era, tipo, não tinha muitos blocos ainda. Você, inclusive, hoje em dia faz isso até você chega em 2013, sei lá, 1 hora você está em 2013 já. E o pessoal já reclamava, falava, não, mas é muito tal. E aí, o backup era um arquivo, que você tinha que fazer o backup daquele arquivo físico, né, mesmo. Tinha todas as dificuldades de fazer a segurança disso também. E agora a gente tem essas palavras. Para mim, pô, quando vieram essas palavras, foi uma melhoria na experiência do usuário, assim, tremenda. Eu não vejo essas palavras. Ou seja, depende, segundo o que eu quero ir, né? É que dependendo da sua interação aí com o Bitcoin, essas palavras podem ser um pesadelo ou podem ser, putz, que moleza, só 12 palavrinhas que eu consigo ler, não é um string, não são vários strings, não é cada vez que eu faço uma transação eu tenho que fazer um backup de um arquivo. É tipo, eu tenho umas palavras, eu guardo elas, já era, maravilha, tenho segurança de rei aí com palavrinhas. As palavras são uma melhoria de design, né, Dov? As palavras não existiam São antes. tremenda melhoria, ou seja, eu vejo como. Mas é engraçado ver como as pessoas que entram hoje. E é real, eu entendo a Patrícia, porque a gente tem isso Tem que no dia ceder a a dia mão, também né? aqui no canal. O pessoal reclama, acho que é muito, acho que é demais. Tipo, também incomoda, prefere. As carteiras estão preferindo algumas deixar para depois, né? Já coloca o usuário direto, depois ele faz o backup, coisas do estilo. Mas enfim, é interessante ver, né, como vai mudando isso. Eu fico curioso mesmo também de saber como vai melhorar ainda. Não, é claro que eu acho que ainda deve ter espaço para melhorar. A gente só não está vendo ainda qual é o jeito. Uma melhoria boa para uma carteira simples de celular é essa que você não precisa fazer o backup logo de início. Começa a usar depois que você entendeu, né, ou que você já tem algum fundo ou você já passou o endereço para alguém para receber, aí você faz o seu backup lá para ter, enfim, né? Ou quando começa a ter algum tipo de valor, você entra e faz o backup e não precisa fazer logo de cara, né? Então você já começa a interagir com a rede, também, né? Interagir com a rede usando nodes de terceiros também é uma melhoria na experiência do usuário, que é ruim, né? Para o Ethos também não é
não é o ideal, né? A gente prefere rodar o próprio Node ou usar um servidor aí de confiança, entre aspas, de alguém que você, né? Um Node que você roda ou que um amigo roda. E, enfim, hoje a gente tem também isso que a gente não precisa, a gente pode confiar em terceiros. Sei lá, realmente é interessante ver como vai se desenvolvendo, né? E não só o backup, né, Dov? Se a gente for pensar também em como as carteiras eram anteriormente, né? Você não tinha uma hierarquia que gerasse endereços infinitos para você, né? Cada endereço era uma carteira. Então, não só o backup, mas na usabilidade também. Você não tinha como fazer o backup, esse arquivo que você falou que fazia o backup, não é que desse arquivo você conseguiria daí gerar endereços Fazer infinitos para backup receber transações. cada vez. Cada transação seria um backup, né? Então isso também... Fala aí, Alan. Tudo bem isso tudo, só que eu iria dizer para vocês que ainda a experiência é matemática e não visual, é textual e não visual. E por ser texto e não imagem, assim, por existir pelo menos o híbrido de texto e imagem ainda não é para todo mundo. E eu ainda não vi uma carteira que fosse assim completamente idiot-proof e intuitiva ao mesmo tempo, com trade-offs assim mais ou menos equilibrados. É isso que eu queria ver. Eu tenho que fazer uma vez uma wallet dessa e não foi bem sucedida. Fala, Patrícia. Sim. Bom, primeiro eu concordo plenamente. Eu sei como era a usabilidade antes e eu já acho que o esquema que nós temos de seed já é uma melhora de usabilidade realmente incrível. Eu até já falei disso passado, já escrevi sobre isso, que é engraçado, é uma mudança que não tem nada a ver com o design, não tem nada a ver com a UI de uma carteira, mas é uma mudança de protocolo que trouxe melhora de usabilidade. E eu já achei isso realmente muito bom, por mais que para muita gente ainda seja difícil. Agora, só uma coisa que eu já pensei muito nessas coisas, mas que eu acabo que eu sempre retorno a isso. Quando a gente pensa na usabilidade, no design, acho que da mesma forma que quando a gente pensa no modelo de segurança de uma carteira, são as mesmas coisas que tem que pensar para o design de uma carteira, que é quem é o usuário e, enfim, o que ele está valorizando ali, qual é o caso de uso dele. Porque, para mim, eu não quero ter uma carteira que eu tenha que confiar as chaves do meu Bitcoin numa outra empresa. Ou talvez para o Dove ele não queira ter que lidar com os nós terceiros. Ele queira ter ali controle sobre isso. Mas para outras pessoas pode ser que ela só vá usar ali para um uso corriqueiro, um uso do dia a dia, e que ela esteja bem o suficiente com uma segurança mais ou menos, que ela possa confiar e que se ela perder R$100, ela não vai morrer. Então, assim, acho que é o que eu acho, que eu vejo que vai ter que acontecer no futuro, a gente ver as carteiras cada vez mais sendo adaptadas a diferentes casos de uso e a diferentes situações que as pessoas podem se encontrar. Porque você fazer uma carteira perfeita que sirva ao usuário mais técnico e que quer mais personalização, mas ao mesmo tempo que também sirva ao usuário completamente novato, assim, a gente fica pensando quase infazível. Concordo contigo. Acho que e vai ser um processo, né? O cara vai começar pela carteira Idiot Proof, né? Que é aquela que você faz login com o seu Gmail ou com o seu login simples, você está atrelado a uma conta de e-mail. Pronto, todo mundo conhece isso, já está lá sua conta no Cria seu... o rastro lá. Hã? Então, Já tem deixa um o primeiro rastro lá. Sim, mas, bom, paciência. Aí o cara vai aprender, devagarzinho ele vai aprender que aquilo... O problema é que o primeiro rastro a gente ainda é ignorante, né? Depois que a gente começa a perder o rastro, mas você já se queimou lá atrás. Mas se forem valores baixos, não tem problema, né? Pode ser para valor pequeno. Concordo, é um rastro de R$100. É isso. É como eu vejo, por exemplo, a gente viu recentemente a Zebedee lá, a Zebedee Wallet.
Os caras, tipo, é totalmente centralizada, custodial, tem que até que fazer KYC, dependendo de você passar de uma quantia. Mas para o usuário é clique, pum, tá lá. Pode receber Lightning, não está pensando em chave, não está pensando em nada, só o endereço, escanear e começar a usar. Então é esse, né? Tá cheia de trade-off, né? Para alguém que não quer ter alguém no meio, né? Mas devagar o cara vai aprendendo, vai vendo, pô, mas espera, ao momento que ele encontrar, né, um problema, ele vai entender que ele vai começar a pesquisar, já vai estar no ambiente, né? Aí ele vai aprender sobre segurança e vai querer melhorar né, vai aprender a usar melhores carteiras, enfim, porque é difícil conseguir segurança com UX assim, idiot proof. É Era o que dizia muito a Patrícia, você tem que optar, né? Mas eu não acho ruim isso, acho legal haver um entry point fácil, simples, até mesmo para um cara mais avançado, ter uma segunda carteira para dia a dia, coisa pequenininha, fácil, descomplicada. Pô, você com uma, sei lá, uma cold card em SD card, para movimentar Bitcoin é complexo, né? chato, É chato pra caramba. Então, é normal ter uma coisa assim para o dia a dia, mais pequenininha, né? Ou até em Lightning. Eu curti muito a BIPA, né? Aqui no Brasil, que você compra e vê. Só é pena estar lá o ouro, mas de resto é bem legal a BIPA. Você compra R$10 na hora, já usa, já transfere. Achei legal. O que é que acha, Patrícia, do X da BIPA? Você deu uma Eu não olhada? conheço, não. É uma wallet de compra e venda em Lightning e... bipa.app. Mas dá uma olhada, dá uma olhada. E você consegue comprar R$10, tipo, e depois transferir com o Lightning e tal. É legalzinha, achei legal. A real é que acho que simples. deve ser parecida com a Square. Se a gente tá falando, a gente falou de Square aí, acho que é parecido com a Square, não é? Ou com o Cash App. Alan, você conhece, é simples, né? Você já usou alguma vez isso aí? De quem que é essa BIPA, Dov? Você sabe? É pessoal aqui do É Brasil, eu acho Quem que tá por já trás vi, não disso? lembro agora de cor. Não, Eu acho calma assim, a gente que entrevistou o cara o aqui. Luiz estava aqui, o A gente desenvolvedor. Exato, entrevistou. exato. Eu acho que eu não tava nessa então, né? Ah, pode ser. Ah, Pode ser. pode ser. É. Agora, eu estava pensando aqui no que vocês estavam falando, e assim, de uma maneira bem superficial, nos softwares de carteiras de desktop, a gente tem aí talvez num extremo a Electron, que talvez seria algo do mais complexo e mais antigo que a gente tem. O Core, né? Bitcoin Core. Claro, claro, fora o Bitcoin Core, a Electron, e a gente tem hoje, por exemplo, a Spectre, que tem um visual super bacana, super fácil de usar, mas ainda assim tem uma complexidade, tem várias opções. Se você quiser selecionar e fazer e setar suas próprias configurações, tem muita opção e você pode acabar se perdendo, né? A Spectre não é Ou tão seja, simples assim. há uma tentativa aí de unir usabilidade com alta capacidade de personalização Eu da curto aí, configuração. nesse segmento, eu curto a Blue Wallet. Então, aí eu ia falar de carteiras de celular. Tem a Blue, mas a Blue é muito legal também a experiência, mas ela também tem uma série de configurações que você pode fazer. E tem carteira BTC, tem carteira Lightning, você pode conectar Tem o com... Vault agora. Tem Vault, você pode fazer multisig, ou seja, tem um monte de opções também. Já nas hardware wallets, aí eu consigo ver dois mundos bem separados. A gente tem aí o que é mais complexo e que não está preocupado com a experiência do usuário de maneira alguma, tá? Para quem realmente é hardcore user, que seria a Cold Card. E você tem um outro extremo aí, a Trezor, que não está preocupada em nada com o hardcore user, só quer usabilidade, né? O cara pluga o USB, entra na internet, entra no site e começa a usar. Tem alguma coisa que você viu de alguma carteira que te surpreendeu na experiência do usuário que você falou, putz, que legal, não tinha pensado nisso? Ainda não.
Não. Assim, eu tenho, tenho visto coisas que me surpreendem, mas assim, a níveis muito pequenos. Por exemplo, a forma em que você vai confirmar a sua seed, por exemplo, o que... Enfim, coisas ali muito da interação muito básica, mas de uma forma geral, Uhum. o que eu me lembro na época me surpreendeu, não me surpreendeu, mas que eu achei muito interessante para a experiência do usuário foi a hardware wallet por si só, porque você consegue ter já uma melhora muito grande de segurança num esquema que é bem usável, bem fácil de usar. Só tem o preço de entrada, claro. Mas essa foi realmente uma coisa que para mim subiu um nível ali de usabilidade razoavelmente simples. Pois é, inclusive eu ainda até hoje acredito que o Run de 2017 ele é ele só aconteceu porque a gente tinha essas hardware wallets, que foi elas que deram ou seja, que mais usuários conseguiam sacar de corretora o Bitcoin com segurança, se sentindo tranquilos, sendo noob pra caramba, comprava hard wallet, estava seguro que gerava seed, né, que não ia ser hackeado, que não ia perder, tá? Ou seja, essa segurança que trouxe na experiência, né, na UX aí, acho que foi meio fundamental para a gente. Foi realmente uma passada, mudou muito o ambiente, acho que com as hardware wallets, é verdade, tem bem notado mesmo. É uma É um salto grande. E é legal, inclusive, a parte de seed vem dos mesmos, né? Do Pavol lá, do pessoal da Satoshi Labs também, que foram que sugeriram. A Hard Wallet é realmente algo no protocolo pensado para usabilidade mesmo. Ou seja, as mudanças que eles trouxeram foram para isso mesmo, para aumentar a soberania do indivíduo sem ele precisar ser um programador ou precisar É. entender, né, muito a fundo como funciona o Bitcoin. E as principais são bem fáceis de usar, né? Tirando a Cold Card. Oh, yeah. A Cold Card só para maluco mesmo. Até hoje tentando entender como faz para usar. Também. Ô, Dalva, eu não tinha reparado, mas você tá com a camiseta com o logo dos bitcoinheiros em purple pelo Dia das Mulheres? É, Sim. Dia das Mulheres. Aqui atrás eu tenho o quadro Somos Todos Satoshi, o Aral Satoshi. Enfim, eu tento, né, me colocar assim de acordo. Mas hoje é justo, né? Por acaso é o Dia das Mulheres. E é raro a gente ter também uma bitcoinheira aqui Ninguém no sabe se é canal. mulher ou não também, né? É Às vezes se verdade, é uma mulher, pessoal. ninguém sabe. Sim, mas enfim. Enfim, Patrícia, desculpa a digressão. Não há problema. Conta um pouco mais desse grant que você recebeu, que você conquistou, né, da Square Crypto. Como que foi esse processo para participar e qual o trabalho que você está fazendo agora? Acho que o processo foi toda realmente essa minha história com Bitcoin, que vem aí desde esse primeiro projeto que a gente já falou, do Bitcoin Design. No Brasil mesmo, eu cheguei a dar workshops de Bitcoin, cheguei a fazer vários meetups de Bitcoin no Rio. Então, assim, eu já tinha aí uma história, mas também, ali acho que foi em 2017, mais ou menos, também, eu publiquei uma pesquisa de UX sobre a Lightning Network, que estava sendo lançada na época. E era uma pesquisa super preliminar e muito básica, muito básica no sentido de que eu não tinha exatamente essa oportunidade que eu vou ter agora, que era de falar, de entrevistar os utilizadores. Eu estava realmente me baseando no que a gente chama de heurísticas da pesquisadora, né? Assim, eu estava baseando no meu próprio conhecimento e na minha própria capacidade de analisar como estava a usabilidade no momento. E eu publiquei essa pesquisa totalmente open source. Isso acabou também sendo muito bem recebido e desde então também
enfim, continuei por aí, pelo Bitcoin, dei acho que 2 talks, fui a um painel também num outro evento. E pronto, por ser ali acabei sendo uma figura de designer no Bitcoin, que não é uma coisa tão comum. Acho que até hoje em dia, por mais que hoje em dia a comunidade tenha crescido muito, ainda não é uma coisa tão comum. E nisso o próprio Steve Lee, da Square Crypto, veio falar comigo e falou, olha, eu conheço o seu trabalho, eu sei que eu gosto muito do seu trabalho, queria que você propusesse uma pesquisa, queria que você me desse uma proposta, uma coisa que você gostaria de trabalhar, porque a gente está com esses grants aqui. E, bom, foi isso. Depois de um tempo pensando e mentalizando aí o que seria, eu decidi que eu queria fazer uma pesquisa mesmo de UX no Bitcoin como um todo, não só na Lightning, uma coisa bem geral, mas muito, muito sobre os fundamentos da UX no Bitcoin. Então, assim, por exemplo, eu não estou focando em nenhuma carteira em particular, não estou focando num comportamento em particular, numa parte específica do fluxo. Eu quero mesmo saber das pessoas que usaram Bitcoin já alguma vez na vida, pode ser uma pessoa que usa todo dia, pode ser uma pessoa que só tem usado uma vez, o que levou elas a usar, como elas se sentiram usando, quais foram os problemas que elas tiveram, o que elas esperavam conseguir com aquilo. Mesmo assim, saber a história das pessoas que envolve ali o Bitcoin, envolve o uso do Bitcoin. E por que isso é importante da perspectiva de design? Porque quando nós vamos criar um produto, nós podemos ou ficar otimizando uma interface, né? Ficar ali mexendo nos botões, ficar vendo qual animação fica melhor, em qual lado, ou então nós podemos pensar desde o início e falar, olha, nós queremos criar uma coisa para resolver esse problema que as pessoas têm. E aí, e começar o design desde o início pensando no problema, pensando no que chama de problema do usuário, falando em português, faz muita diferença no mindset na hora de fazer um design de um novo produto, de tentar realmente inovar e melhorar as coisas para a experiência. Você tem... Quem quiser participar, você está convidando pessoas para participarem, qualquer um pode participar da pesquisa, tem um número que você busca atingir de usuários? Eu ainda não sei exatamente quantas pessoas eu vou entrevistar, mas eu convido quem quiser participar. O que eu preciso? Eu preciso que a pessoa já tenha usado Bitcoin pelo menos uma vez na vida e que esteja disposta, veja lá, não sei se tem como linkar de alguma forma a explicação em si. Tem no meu Twitter aí, o post, mas basicamente eu tenho uma explicação sobre como é o processo, como vai ser o processo da entrevista, e eu só preciso que a pessoa preencha um formulário que é bem rápido, só para eu saber algumas coisas básicas. E se eu selecionar a pessoa, vou chamar ela para entrevista. E ela vai ser recompensada pela entrevista. Então, assim, eu também estou pedindo o tempo das pessoas, mas eu quero recompensá-las pelo tempo delas em troca. Em Bitcoin. Sim, em Bitcoin. Então, então assim, Olá, qualquer pessoal. dúvida podem me perguntar no Twitter ou qualquer coisa, mas a princípio tem tudo explicado. Vamos colocar o link aqui na descrição. Pessoal que estiver interessado em participar, mandem aí. Tem um e-mail aqui, né? Um Gmail. Aqui igual, leiam tudo, né? Para entender bem se vocês se encaixam e se estão dispostos, né, ao que tem que ser feito, e mandem bala aí, mandem e-mail. Sem spam, por favor, hein? Sim, acho que assim, de requisito mesmo é isso, de ter usado Bitcoin, estar disposto a receber a recompensa em Bitcoin. E o de resto lá é muito mais explicação para a pessoa se sentir confortável, dela saber que eu vou estar fazendo mal bem perguntas pessoais, mas não é nada do tipo onde você mora, ou para quem você trabalha, coisas assim. São perguntas pessoais, mas relacionadas ao uso do Bitcoin. E que não vão ser publicadas de uma forma que dê para saber quem é a pessoa. Vai ser tudo publicado de uma forma como um grande relatório com insights. Por exemplo, uma pessoa poderia querer usar Bitcoin durante as férias dela.
Então, assim, são insights genéricos. Eu não vou estar, de fato, identificando nem expondo ninguém. Então, é isso. Está mudo. Muito bom. E Dov, se você puder colocar de novo o site da Opa. Patrícia, o Bitcoin Design, Claro. acho que fica uma ótima referência aí para quem ainda está começando a sua jornada no Bitcoin e quer entender algumas coisas. Puder baixar aí. Perfeito, aí, ó. Tem várias línguas. Quem também às vezes quer explicar para algum amigo ou para alguém da família sobre algum tema específico, você pode filtrar aí em cima o tema, né? Os básicos sobre preço e mercado, Lightning Network, mineração, segurança e privacidade. E aí você vai ver aí cada imagem aí explicativa que a Patrícia fez. Isso das línguas foi muito legal, na verdade, porque eu não pedi traduções de fato para profissionais, foram pessoas mesmo que conheceram o projeto e falaram: olha, eu posso traduzir para francês, esse infográfico eu poder passar para o meu amigo. Se eu traduzir, você coloca no infográfico? Pronto, tiveram várias contribuições desse tipo. Que legal. Os em russo ficaram muito doidos. Muito bom. Põe lá pra gente ver. Tá aqui. Lightning Nossa, Network. que horror. Bateu, Lightning Network. Criptovaluta, difícil, né? Fazer o DTP disso aqui em russo, né? Você não tem ideia de onde colocar. Assim, eu fui Seja, usando... se tá certo ou não, né? Quer dizer... eu fui usando o Translate só para ter uma ideia de que não tinha nenhum absurdo escrito, nem nada assim, mas de resto, eu confio na gramática da pessoa que me enviou. Que legal. Muito bom. Português. Dá para aprender Bitcoin lendo infográficos. Só acho. texto, né? A pessoa tem que ter um poder de abstração imenso para né? Uma imagenzinha já coloca um hook no lugar. Muito bom. E você até tem um texto que você fala, né, Patrícia, dos modelos mentais e da importância de abstrair determinados conceitos para pelo menos iniciar a pessoa a entender um pouco sobre algum tema, né? Sim, nós precisamos desses modelos mentais para realmente perceber as coisas, e o Bitcoin ele é muito diferente porque ele foge muito de qualquer modelo mental que a gente tinha antes. E é difícil, porque se eu for parar para analisar tecnicamente, as metáforas que nós usamos hoje em dia nos Bitcoins não são boas metáforas, que é a questão de enviar, receber, moeda, tudo são metáforas meio quebradas se você para realmente perceber tecnicamente. Mas elas estão funcionando, então assim, eu também... Onde estão meus Bitcoins? As pessoas perguntam. Mas onde está? Exato. Onde eles ficam? Sim, o conceito logo moeda, realmente, essa coisa física, ou então, enfim, você não envia nada para ninguém. É difícil de explicar, mas ao mesmo tempo elas estão servindo um propósito ali. E elas parece que estão funcionando para comunicar o básico. E também tem aquela coisa, como é que a gente vai mudar isso agora? Não sei se tem como, mas nossa, esse barco já andou, já foi. Não sei se seria Acho que tem necessário, né, espaço, também. sim. Dá para você criar novas associações, por exemplo. Faz uma interface em que eu estava tentando até explicar para minha mulher esses dias. Uma UTXO é um balde, né? Então faz uma interface em que a pessoa tem vários baldes ou um balde, pode encher esse balde com liquidez que é o valor. Enfim, estou viajando aqui na maionese, mas dá para criar aí umas anedotas interessantes. Como é que chama? Claro. Como é que fala balde em inglês? Bucket. Bucket wallet. Já sem querer já faz a mesma. Dov, já registra o Chamou domínio. wallet. Por que eu chamei de wallet? Porque não é só o bucket, né? Ou BTC bucket, ou BTC sucket. Bucket Pay. Enfim. Desculpa a viagem. Não. Foi mal. Estão fazendo um brainstorming aqui. De bucket. Não, e se a gente pensar também eu estou tentando associar com explicações, né? Se a gente... É muito interessante para mim como
como o ecossistema vai evoluindo também, e as narrativas, e as metáforas, e os tipos de explicações vão mudando também. Pensando em como o Antonopoulos explicava no começo, e acho que hoje quem ocupa esse espaço com muito mais luz é o Michael Saylor, e ele explica de uma outra forma, com outro enfoque, para outro grupo, inclusive, com outras metáforas. No fim, eles estão dizendo a mesma coisa, né? Mas são Mais formas abstrato agora. Mais abstrato, talvez. São formas de associação diferentes aí para explicar sobre um mesmo tema. Mas você o imaginava conceito... que a explicação ia aí do mais concreto para o mais abstrato conforme o tempo ia passando? Eu imaginava o contrário. Nunca pensei sobre isso, mas agora você me falando é interessante. E é interessante como os dois fascinam igual, né? Eu lembro quando eu comecei a escutar algumas coisas do Antonopoulos, sobre, né, você ser seu próprio banco e descentralização, etc. Eu falo, nossa, isso é muito legal, isso era muito empolgante. Hoje em dia, se eu escuto Antonopoulos, eu falo, legal, é para iniciante, vou indicar para alguém que está começando, né? Shitcoiner. Vou indicar para alguém que está começando. No corner. Hoje em dia, quando eu escuto algumas coisas do Michael Saylor, minha cabeça às vezes começa a esquentar e eu fico bem empolgado com o tema. Pode ser que possivelmente daqui a um tempo já eu acho que é superficial. Onde chegaremos, né? Mas não, respondendo a sua pergunta, eu nunca pensei sobre isso e não imaginava que a gente ia chegar nesse nível de abstração agora. Daqui a pouco a gente começa a usar unicórnios e tal. Ao longo do tempo, talvez o Bitcoin já tenha seus próprios conceitos tão fortes que já não precise mais de uma coisa tipo uma metáfora. Ele mesmo já seja o seu próprio paradigma. Nossa, pronto. Não tinha forma melhor para a gente encerrar esse programa com você. Brilhante. Não tinha forma Brilhante. melhor. Obrigado, Brilhante. Patrícia. Muito legal falar Brilhante. contigo. Parabéns pelo trabalho. Eu sou muito fã do que você faz, do que você já fez. E parabéns pelo grant aí que você recebeu da Square Crypto. E espero poder te receber de novo aqui com novidades. Talvez para trazer o resultado da sua pesquisa. Estou animada para resultados. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E quem estiver escutando a gente e tiver interesse em colaborar, participar e ainda por cima vai ganhar uns satoshinhos, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para entrar em contato com a Patrícia, preencher o formulário e quem sabe ser selecionado aí para participar da pesquisa. Aproveita que você vai descer e já dá um joinha pra gente também. Exatamente. Obrigado, pessoal. Se cuidem, hein? Obrigado, Patrícia. Obrigada. Sucesso para você, hein? Igualmente. Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Como entrar em contato com você? Você falou o Twitter. Sim, olha, Twitter é a rede social que eu mais uso mesmo, se não a única, na verdade. Tem meu site, mas ele funciona ali como um grande hub, tem vários materiais meus escritos, quem está interessado eu convido a ler, Recomendo também. mas se for mais para ficar em dia com o que eu estou produzindo, o Twitter é realmente uma boa forma. Eu tenho uma última pergunta. Eu sei que a gente estava encerrando, mas eu pensei nisso agora. Se tiver algum designer, alguém que está estudando design ou que já é designer, escutando a gente, alguma sugestão para começar a entrar nesse mundo? De que forma você acha que alguém poderia colaborar? E de repente, porque é isso, né? Você não foi buscar um emprego na área, você pegou suas habilidades, você viu um tema que você gostava e estava se interessando, contribuiu, fez o seu nome, se sobressaiu e de alguma forma está colhendo os frutos agora, né? Então, quais seriam suas recomendações? Então, olha, não tem receita certa, obviamente cada um tem sua própria realidade, seus próprios contatos, sua própria vivência, tudo muda muito, mas se eu puder falar um pouco refletindo um pouco da minha experiência nisso, se você está interessado realmente em Bitcoin, nesse mundo específico, se envolva, tem a própria comunidade de design que a Square Crypto está fomentando, acho que, deixa eu ver só o site ao certo para não falar besteira, mas acho que é bitcoin.design mesmo.
Então, assim, tem uma comunidade de design, se você quiser se envolver. É exatamente isso, bitcoin.design. Mas não vou dizer que é muito fácil, assim, que é garantido, né, emprego para todo lado nesse meio, porque não é, muitas vezes são empresas pequenas, são empresas que, por motivos muito importantes, têm muito mais foco no desenvolvimento. Então, não é sempre que vai ter ali uma oportunidade sobrando, mas não acho que devam se desencorajar. Só dou ali o conselho realista de que às vezes pode ser melhor Precisa ser bom começar também, com... né? Assim... Não, tá, ser bom, óbvio que é bom, mas o meu conselho realista basicamente seria, se você quer se envolver, se envolva, produza coisas que você possa mostrar, mas às vezes pode ser que você ainda tenha que ficar um tempo com um dinheiro entrando de outro lugar. É exatamente isso. Pode ser que não seja imediato, só vindo dinheiro daí. É só isso. Insista, né? Insista. Sim. Persista. Mas compre tempo. Sim, basicamente. Persista, desculpa. Tô perdendo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, pessoal. Se cuidem, então. Valeu, até a Patrícia. próxima. A gente espera aqui de novo, então, para mostrar o resultado da pesquisa. Muito obrigada. Obrigado a você. About leaving it alone, win some, something new.